Bom dia, meus amados e minhas amadas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida nesta manhã. A palavra de Deus para hoje está em Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta nova. Que texto poderoso! Jó está vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a sua vida. Ele perdeu bens, perdeu saúde, perdeu pessoas que amava e estava cercado por perguntas sem respostas. Mesmo assim, em meio à dor, ele faz uma das declarações mais lindas sobre esperança que encontramos nas Escrituras. Ele diz que existe esperança até para uma árvore cortada. Perceba algo interessante. A árvore foi cortada, o tronco foi ferido, a aparência é de morte. Quem olha de fora acredita que não existe mais futuro, mas Deus vê algo que ninguém consegue enxergar. As raízes continuam vivas, e enquanto existe vida escondida nas raízes, existe possibilidade de recomeço. Talvez hoje você se sinta exatamente assim. Talvez alguma área da sua vida pareça uma árvore cortada. Quem sabe seus sonhos foram interrompidos, quem sabe uma porta se fechou. Talvez você tenha recebido uma notícia que abalou sua fé. Talvez exista uma luta familiar, financeira, emocional ou espiritual que parece não ter solução. E quanto mais você olha para a situação, mais difícil fica acreditar que algo pode mudar. Mas Deus trouxe esta palavra para lembrar você de uma verdade simples. O Senhor não trabalha apenas com aquilo que está vivo aos olhos humanos. Ele também trabalha com aquilo que parece perdido. O profeta Isaías escreveu: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Observe que Deus não prometeu ausência de dificuldades. Ele prometeu renovação. Charles Spurgeon dizia que a esperança é a capacidade de enxergar a luz mesmo quando estamos atravessando um túnel escuro. E é exatamente isso que a fé faz. A fé não nega a existência do problema. A fé acredita que Deus continua sendo maior do que ele. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja orando há muito tempo pela mesma situação. Talvez você já tenha derramado lágrimas que ninguém viu, mas Deus viu cada uma delas. A Bíblia diz que Ele recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Nenhuma lágrima é desperdiçada diante do Senhor. Nenhuma oração sincera cai no vazio. Nenhum clamor passa despercebido. E sabe o que mais chama a atenção nesse texto? Jó não diz que a árvore precisa ser inundada. Ele não diz que uma grande chuva precisa cair. Ele diz que ao cheiro das águas ela brotará. Basta o cheiro, basta um sinal, basta uma pequena evidência da presença de Deus para que aquilo que parecia morto volte a viver. Às vezes estamos esperando um grande milagre para continuar acreditando, mas Deus envia pequenos sinais ao longo do caminho. Uma palavra, uma mensagem, uma oração, um abraço, uma porta que começa a se abrir, uma paz que surge sem explicação. Pequenos sinais que anunciam que as águas estão próximas. E talvez este devocional seja exatamente esse sinal para você hoje. Talvez Deus esteja dizendo: "Meu filho, minha filha, eu ainda estou trabalhando. Eu ainda não terminei a obra que comecei na sua vida. Eu ainda estou cuidando de você. Eu ainda estou escrevendo a sua história." Porque o mesmo Deus que fez o mar se abrir, continua fazendo caminhos onde ninguém vê saída. O mesmo Deus que levantou Lázaro do túmulo, continua trazendo vida onde existe desespero. O mesmo Deus que restaurou Pedro depois da sua queda, continua restaurando pessoas hoje. Nada está fora do alcance do Senhor. Nenhuma situação é grande demais para Ele. Nenhuma causa está perdida enquanto Deus estiver envolvido nela. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Não entregue sua fé às circunstâncias.
Não permita que um momento difícil defina toda a sua história. Seu capítulo atual não é o capítulo final. Deus ainda está escrevendo novas páginas. Talvez você não consiga ver agora. Talvez tudo pareça silencioso, mas as raízes estão sendo fortalecidas. As águas estão se aproximando. O renovo está sendo preparado. E quando Deus agir, muitos perceberão que não era o seu fim. Era apenas o começo de uma nova estação. E enquanto meditamos nessa verdade maravilhosa, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos por alguns instantes e apresentar sua vida diante do Senhor. Pai amado e Pai querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração humilde, dependente de Ti. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as lutas que ninguém vê. Conheces as lágrimas escondidas. Conheces os medos que foram guardados em silêncio. Conheces as preocupações que têm roubado o sono. Conheces as perguntas que ainda não encontraram respostas. E neste momento, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos nossas preocupações. Entregamos nossas dores. Entregamos nossos medos. Entregamos nossas limitações. Entregamos aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. Senhor, visita agora aquele coração cansado. Visita aquela pessoa que está quase desistindo. Visita aquele filho ou filha que pensa que não existe mais saída. Que a Tua presença alcance cada lar. Que a Tua paz alcance cada família. Que a Tua graça alcance cada necessidade. Pai, fortalece aqueles que estão enfrentando enfermidades. Fortalece aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Fortalece aqueles que estão lutando contra a ansiedade, a tristeza e o desânimo. Que o Teu Espírito Santo sopre vida onde existe cansaço. Que o Teu Espírito Santo sopre esperança onde existe medo. Que o Teu Espírito Santo sopre fé onde existe dúvida. Senhor, renova as forças do Teu povo. Renova a esperança dos que esperam em Ti. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não conseguimos entender. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Ensina-nos a descansar em Tuas promessas. Ensina-nos a lembrar que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Pai, que o cheiro das águas alcance cada vida que está ouvindo esta oração. Que o renovo do Senhor comece a florescer. Que portas sejam abertas segundo a Tua vontade. Que relacionamentos sejam restaurados. Que famílias sejam fortalecidas. Que a alegria volte aos corações abatidos. Que a esperança renasça dentro daqueles que estavam sem forças. Nós declaramos que o Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo poderoso, continua sendo digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado porque o Senhor nunca abandona os Teus filhos. Obrigado porque a última palavra não pertence ao medo, não pertence à dor, não pertence ao problema. A última palavra pertence ao Senhor. E nós escolhemos confiar, nós escolhemos esperar, nós escolhemos acreditar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários apenas 3 palavras. Ainda tenho esperança. E lembre-se durante todo este dia, ao cheiro das águas, a árvore volta a brotar. O seu renovo também está chegando.